Pessoal, estou de volta, eu, professor Tony Manzi, para mais biodicas de FUVEST e outros grandes vestibulares, não é isso? É para você detonar. Agora um assunto é evolução, do Devolution, baby, yeah! E agora eu vou falar de evolução, e quando você fala de evolução, muita gente fala assim, bom, evolução significa que os seres vão melhorando, é isso, melhorias, cuidado, são modificações, na verdade, modificações, não necessariamente uma melhoria, beleza? Quando você fala evolução, primeira característica evolucionista, o primeiro período evolucionista começa com o senhor Jean-Sébastien Lamarck, beleza? O Lamarck, esse período chamado de Lamarckismo, inclusive por causa dele, o primeiro grande naturalista, deu cara pra bater, etc e tal, ele tinha as suas teorias, que era pouco modesto, diga-se de passagem, modesto, um pouquinho, só um pouquinho, ele já falava que era lei, não, teoria não, é lei, lei do uso e desuso e lei da herança das características adquiridas. Ele falava o seguinte, a explicação dele para essas duas grandes teorias, a lei do uso e desuso e a herança das características adquiridas, era o seguinte: se eu uso demais, vamos supor, eu escrevo só na lousa com a mão direita, então minha mão direita, a tendência dela é ficar forte, bonita, grande, chamativa. Eu não consigo escrever com a mão esquerda, então é o desuso, então minha mão vai atrofiando, ficando pequena, e a tendência é ela cair para desaparecer. Beleza? Enquanto essa tá bonitona, beleza? Então se eu tenho um filho agora, inclusive, com a mão direita grande e a mão esquerda pequenininha, atrofiada, esse filho já vai nascer com a mão direita grande e com a mãozinha atrofiada. Viu, Júlio? Cuidado, hein? Olha só, hein? Te livrei, beleza? Agora, olha só, galera. Isso significa o seguinte: aquilo que eu adquiro em vida passa para os descendentes. Então ele explicava como girafa, a comida estava no alto, então ele tinha que esticar o pescoço para comer a comida, então com isso o pescoço ia crescendo. Se essa girafa conseguisse crescer, fazer crescer o seu pescoço em 15 centímetros, o filho já ia nascer com 15. Se esse filho conseguisse mais 5, totalizando 20, então o neto já ia nascer com 20, porque aquilo que se adquire em vida passa para o seu descendente, que é a segunda lei, a teoria, na verdade, que é a lei da herança das características adquiridas. Claro que é fácil de derrubar, né, gente? É muito fácil derrubar, é muito fácil, né? Então vamos ver, o presidente Lula não tem dedo, não é isso? Não tem o dedinho. Então os filhos dele nasceram tudo sem dedinho? Não, isso não existe, beleza? Então é fácil da gente conseguir derrubar. Claro que alguns biólogos na época, ou como o pessoal chamava de naturalista, até ficavam numa dúvida, porque olha só, quando você faz musculação, você usa pra caramba, hipertrofia, fica bonitão, forte, não é isso? Bom, mas e aí? Se você parar a musculação, desuso, atrofia, cai, fica pelanca, é isso? Bom, por isso que alguns até ficavam com dúvida, e o próprio Darwin teve essas dúvidas. Mas quando Darwin foi fazer aquela grande viagem, não é isso? Passou pelo Brasil, Salvador, né? Teve no Rio de Janeiro, falou que nunca mais ia pisar ali, não é isso? Aquelas coisinhas ali que a gente conta no dia a dia na sala de aula. Darwin parou naquelas Ilhas Galápagos, lembra? E ele ficou apaixonado, ficou lá por um período, estudou, fez coleta, fez pesquisa, voltou para amenizar coisas com o pai dele, casou com a Emma e tudo mais, escreveu o livro, mostrava para a Emma, ai meu Deus, quando nós morrer, eu vou para o céu e o Darwin vai para o inferno. Aí o Darwin guardou o livro. Quando ele decidiu publicar o livro, isso já era em 1957, começou aquela onda de publica, não publica, e em 1959 ele acabou publicando o livro Origem das Espécies, que tinha duas grandes teorias, não é isso? Que é o que você, na verdade, tem que guardar para a prova, que é a teoria da seleção natural, aonde ele dizia o quê? O ser mais bem adaptado, não é isso? Aquela determinada característica do ambiente era selecionado pelo ambiente para a sobrevivência, não é isso? Então, o mais apto àquela característica do ambiente sobrevivia, os outros não. Essa é a seleção natural, beleza? Só que aí ele também percebeu que existia duas espécies de pássaros, os tentilhões, que de um lado tinha numa ilha, tinha um bico curvo, e na outra ilha tinha um bico fino. E quando ele trocava as populações, morriam. E ele foi estudar o porquê. Ele percebeu que morria de fome. Porque um tem bico fino para furar o fruto, para comer a sementinha mole que está dentro. O carocinho da maçã, por exemplo. Só que o outro tem o bico curvo para quebrar a semente. Beleza? Semente de girassol, por exemplo. E ele percebeu que os ambientes eram diferentes. Que de um lado tinha plantas frutíferas, por isso o bico fino era importante. E do outro lado eram plantas sementíferas, com sementes, que aí o bico curvo é importante. E quando ele trocava as populações, morriam de fome.
beleza? Então ele percebeu, de novo, que primeiro, o ambiente seleciona quem deve sobreviver. E segundo, ele foi percebendo que esse isolamento geográfico vai consequentemente gerar um isolamento reprodutivo no futuro, se eles não vão conseguir cruzar entre si, e aí surgem novas espécies. Surgia a teoria da especiação. Só que Darwin não sabia explicar como isso acontecia. Ele não tinha conhecimento científico ainda na época para explicar isso. Então por isso que muita gente taxou ele, tirou barato da cara dele, etc e tal. Beleza? Então esse período do Darwin começou em 1859 com a publicação Origem das Espécies, beleza? Então, na verdade, o primeiro período, 1801 a 1859, é o Lamarckismo, as teorias de Lamarck. 1859 até mais ou menos 1954, a gente diz que é o período do darwinismo, o segundo grande período. E aí depois de 1954 para frente, a gente diz que é o neodarwinismo, porque aí é justamente a teoria sintética da evolução, em outras palavras, a explicação do darwinismo. Por quê? Porque aí a gente começou já a conhecer as leis da genética, começamos a conhecer variabilidades genéticas, que é justamente, principalmente, pela recombinação, crossing over. Conhecemos também as características do DNA, RNA, conhecemos as características de divisão celular, mitose, meiose, e aí chega-se justamente à última grande característica que surge, por volta de 1954, que são as teorias sobre mutações. E tudo isso, querendo ou não, é a explicação para o darwinismo. Então, por isso que a gente fala que a teoria sintética da evolução, o neodarwinismo, esse último período que nós estamos vivenciando ele ainda, é, na verdade, a explicação para o darwinismo. Beleza? Tranquilo? E aí surge, claro, sempre as brigas entre criacionismo, não é isso? Ou fixismo, ou cristianismo, como alguns chamam, pode aparecer de várias formas, que dizem justamente que os seres surgiram daquela forma e não sofrem modificações. Já podemos falar que Lamarck, ele falava em transformação, os seres iam se transformando ao longo do tempo. Por isso, a palavra adaptação aparece muito nos textos de Lamarck. Ah, o ser foi adaptando, foi adaptado, adaptou-se, adaptaram. Então você procura a palavra adaptação nas frases lamarquistas, beleza? Já as frases darwinistas, a palavra é seleção. Ah, porque os seres foram selecionados, se selecionou, selecionaram, alguma coisa em volta de seleção, beleza? Então essa é a dica principal quando você está lendo um texto, perceba isso. Surgiu daquele jeito e não sofreu modificação, criacionismo. Ah, houve transformações, e principalmente a palavra adaptação sendo utilizada, Lamarck. A falar seleção natural, o ambiente foi selecionado, selecionado, aí frase darwinista, beleza? Então você tem que ler com muita atenção essas questões para detonar, beleza? Tamo junto, tá, galera? Até o próximo vídeo.